Bom, vamos lá, meu pequeno gafanhoto, vamos começar. Vou colocar aqui para apresentar com vocês, eu espero que vocês estejam vendo. Eh, a gente vai fazer hoje, então, a resolução do gabarito. Já tem o gabarito na apostila, porém a gente explica aqui agora o porquê que tá certo, o porquê que não tá e etc. Então, vai ser o gabarito explicado, né? Aula 11 de Biologia A, respiração celular. Vamos direto já, então, para os exercícios de fixação e depois exercícios de vestibular. Primeira questão. O que são ATPs? Lembra, o ATP é uma molécula que serve para formar armazenamento de energia dentro da célula. Porque se não tivesse essa molécula, toda a energia está espalhada e daí não ia ser eficiente para usar. Então, o corpo sabendo que está tudo num pacotinho é mais fácil de usar. E quando quebra essa molécula, vai ter uma liberação grande de energia. E é por isso que a gente chama ela de molécula exergônica ou exergônica. Se fosse uma molécula endergônica, seria uma molécula que armazena a energia, mas no caso ela libera, né? Ela serve para liberar, essa quebra libera. Aqui embaixo tem os três grupos fosfatos, né? Lembrando que ATP significa adenosina trifosfato, e então aqui estão três grupos fosfato de trifosfato. Próxima questão. O que é a respiração celular? A respiração celular é o processo pelo qual os organismos produzem energia para realizar todas as atividades que a gente faz. Falar, olhar, respirar, ouvir, bater o coração, digerir, tudo, tudo. Da movimentação, qualquer coisa. Essa energia provém da respiração celular. A respiração celular ela não tem a ver com o ato de nós respirarmos, tipo, não, a respiração celular tem a ver com a produção de energia e ela ocorre em três etapas, sendo que duas delas é na mitocôndria e uma é no citosol. Vamos para essas etapas. Aqui a glicólise, né, no citoplasma ou citosol, a glicólise aqui. Aqui dentro da mitocôndria a gente tem o ciclo de Krebs e dentro, ainda aqui na crista mitocondrial, a gente tem a fosforilação oxidativa. Tudo é só indicado pelas setas vermelhas. Então, quais são as etapas de respiração e o que ocorre nelas? As etapas são essas: glicólise, círculo de Krebs e fosforilação oxidativa. 1, né? A primeira etapa, ela é a glicólise, ela ocorre no citosol ou citoplasma, e nela então acontece a quebra de uma molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico. Duas, aqui são quatro. Daí tem a segunda etapa. Esses piruvatos que são produzidos pela glicólise, esses piruvatos eles vão entrar na mitocôndria e dentro da mitocôndria eles vão para a matriz mitocondrial. Então, a segunda, elas ocorrem na matriz mitocondrial, a segunda etapa. A formação do acetil-CoA é formado pela ligação do piruvato com a coenzima, ou seja, o piruvato que saiu da glicólise ele vai se ligar a uma coenzima e entrar na matriz mitocondrial, formando, então, acetil-coenzima A. Daí, com esse acetil-coenzima A, ocorre a terceira etapa, onde essa molécula vai ser dirigida para a crista mitocondrial. E lá é a etapa mais fundamental, que é onde acontece o ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico. Nessa etapa, então, é onde ocorre a maior produção de energia da respiração celular, e depois a gente tem a fosforilação oxidativa, que é para usar todo o restinho de energia que sobrou, onde o NADH e o FADH2 eles fazem esse processo. Exercícios de vestibular. 1. A respiração celular é o processo que garante a produção da energia. Lembra que não tem nada a ver com a respiração em si, é para produzir energia, para não sobrevivermos. Analise as alternativas a seguir, marca aquela que não indica uma das etapas. Aqui falou de etapa, aqui falou de etapa, e aqui também está falando de etapa. Esse negócio da etapa sempre cai bem em vestibular. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica uma das etapas de respiração celular. A, que não indica. A, glicólise, indica, é a primeira etapa. B, fosforilação oxidativa, indica, é a terceira etapa. C, ciclo de Krebs, é a segunda etapa. Ciclo de Calvin, não. O ciclo de Calvin ele ocorre na fotossíntese na fase escura das plantas.
2. A glicólise é uma das etapas de respiração celular, da respiração celular, processo responsável pela produção de ATP necessário para o organismo. A respeito da glicólise, marque a alternativa incorreta, né? Já está marcada incorreta, mas vamos lá explicar as outras por que elas são corretas. A glicólise engloba cerca de 10 reações químicas diferentes? Sim, engloba. Na glicólise, ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico? Sim, lá no comecinho, ela quebra em 2 ácidos pirúvicos porque eles vão ser utilizados para formar a acetilcoenzima A. C. A glicólise ocorre na matriz mitocondrial? Não, então essa alternativa é incorreta. Ela ocorre, então, no citosol ou citoplasma, que é a mesma coisa. D. O saldo positivo de ATP no final da glicólise é de 2 moléculas? Sim. Quando acontece a quebra da glicose em 2 ácidos pirúvicos ou piruvatos, há a liberação de 2 moléculas de ATP. E a glicólise é uma etapa anaeróbia, não usa oxigênio. Aqui, de novo, as 3 etapas e onde elas ocorrem. E 3. O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico, esse é o menos usado, é uma importante etapa da respiração celular. A respeito desse ciclo, marque a alternativa correta. Então vamos lá, o ciclo de Krebs ocorre no interior do complexo Golgiense? Não, ele ocorre na matriz mitocondrial. O ciclo de Krebs envolve diversas reações químicas e garante a oxidação completa da glicose? Não, não tem a oxidação completa da glicose, porque depois ainda tem mais uma fase que vai terminar de queimar essa glicose. E D, no ciclo de Krebs, a coenzima não é recuperada? Negativa, a coenzima é recuperada totalmente no final do ciclo de Krebs. C, então, que é a certa. O ciclo de Krebs inicia com uma reação entre acetil-CoA e ácido oxalacético ou oxalacetato. 4. O processo de respiração celular é responsável pelo ou pela consumo de dióxido de carbono e liberação de oxigênio para as células? Não. Quem faz o consumo de dióxido de carbono e liberação de oxigênio são as plantas. B. Síntese de moléculas ricas em energia? Não. A respiração celular ela quebra moléculas de energia. C. Redução de moléculas de dióxido de carbono em glicose? Não. Isso também é relacionado com as plantas. D. Incorporação de moléculas de glicose na oxidação de dióxido de carbono? Não, também. Tem nada a ver com o processo de respiração celular. E E é a liberação de energia para funções vitais celulares. Então, liberação de energia não tem nada a ver com produção de oxigênio, de respirar. Respiração celular é responsável pela liberação de energia, totalmente. Toda a nossa energia vem da respiração celular. Imagina um monte de células assim, fazendo o processo de produção de energia, e o nosso corpo tem milhões e milhões de células, por isso que a gente consegue estar ativo boa parte do dia. 5. As células animais para a produção de energia necessitam de oxigênio, enzimas e outros substratos. Em relação ao processo de produção de energia, considere as afirmações abaixo. 1. A fosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias? Sim, lembra, a fosforilação é a terceira etapa, ela ocorre lá dentro da mitocôndria, ainda mais dentro da parte da crista mitocondrial. 2. Na fase aeróbia, que utiliza oxigênio, ocorre alta produção de ATP? Sim, a fase anaeróbia, ela trata-se do ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que usa oxigênio. E nessa parte é que mais tem produção de ATP, mais produz energia. E a terceira é falsa, porque a glicólise possui uma fase aeróbia e outra anaeróbia. Não, a glicólise ocorre só com uma fase anaeróbia. É isso, pequeno gafanhoto. Vamos voltar aqui, encerrar a gravação. Muito obrigado pela presença. Qualquer dúvida, chama a gente no Whats ou pode deixar a sua dúvida no formulário de dúvidas.